Queridos amigos, minhas senhoras, meus senhores, jovens presentes, escolhemos esse tema porquanto reconhecemos que, de uma forma generalizada, nós todos temos fome e sede de amor. Se nós formos buscar a definição de Deus, ofertada a nós por João Evangelista, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele vai dizer que aquele que não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Então, na medida que nós temos fome e sede de amor, em essência, nós estamos sentindo fome e sede de Deus. É claro que nós costumamos divisar o amor com aquele aspecto físico, da atração física entre duas criaturas. E isso mexe com o ideário das pessoas na busca da compreensão dessa atração enigmática que é exercida entre duas pessoas ou dois seres que apresentam os sintomas do desejo, da conquista, do abraço, do aconchego, da permuta afetiva, enfim, da vivência do amor. Nós todos estamos caminhando na direção da perfectibilidade. Todavia, se olharmos para trás, se recuarmos no tempo, iremos nos identificar nas minúsculas bactérias perdidas nos mares ancestrais, em que a reprodução se processava de forma agâmica, ou seja, não haveria necessidade de sexo para que ela se reproduzisse. Então, nos primórdios da vida, nós vamos observar que uma determinada bactéria, uma determinada célula unicelular, ela pode se multiplicar, se subdividindo. Mas Deus, na sua imensa sabedoria, querendo ensinar a todos nós o caminho do amor, da permuta, da troca, da necessidade do outro para nos complementar e nos completar, então Deus fez uso do mecanismo da energia magnética presente na intimidade do átomo, onde nós que estudamos na escola, escutamos o professor dizer para nós que essa minúscula partícula constituída de um núcleo, em que a massa elétrica do próton é positiva, é passiva, digamos assim, e que o átomo, no seu núcleo, ele é circundado por elétrons, que tem carga negativa, e que o símbolo do átomo com seus elétrons circulando, no meu entender, representa o casal perfeito. Núcleo e elétrons, prótons e elétrons, positivos e negativos, fazendo corte um ao outro, num abraço energético de união, de aconchego. Nós passamos a interpretar que a nossa vida é essa busca do equilíbrio energético entre o casal, entre dois seres que se atraem e que ficam um dentro do campo magnético do outro na troca de afetividade.
Essa observação é descrita por André Luiz em Evolução em Dois Mundos. E nós vamos perceber que possivelmente Deus fez uso da partícula atômica para dizer para nós que aquelas criaturas que são decididamente ativas precisa compensar o seu campo energético e magnético, encontrando-se em contrapartida com alguém que lhe forneça aquela fonte energética maciçamente oposta. O positivo buscando o negativo para o equilíbrio da harmonia. Essa é representada para nós o entendimento da busca do amor, da busca do companheirismo, e percebendo que tanto o elétron como o próton tem carga elétrica, e toda partícula que tem carga elétrica, quando se movimenta, cria um campo magnético. E aí nós vamos perceber que nós temos campo magnético, nós temos um halo eletromagnético, chamado aura. Nós envolvemos os outros dentro da nossa aura. Daí nós atrairmos ou repelirmos determinadas pessoas, sentirmos-nos atraídos, fascinados por alguém, ou sendo repelido por alguém. São os campos eletromagnéticos que estão presentes em todos os seres e essencialmente no ser humano, porque esse campo eletromagnético está acrescido da capacidade de raciocinar, de pensar, de emitir ondas, de desejar o bem ou o mal, persuadindo alguém a permanecer a seu lado. Um dos livros de Francisco Cândido Xavier, ele dá uma definição interessantíssima a respeito da saudade. O que vem ser a saudade? E Chico Xavier define: saudade é a falta que estamos sentindo da ausência do magnetismo do outro. E aí nós passamos a compreender que nós vivemos circulados de magnetismo, de energia. E quando alguém se ausenta de nós, do nosso ciclo mais próximo de afinidade, sentimos falta daquela energia, daquela complementação energética, magnética, e aí nós traduzimos com a palavra saudade. E o amor seria essa complementaridade entre duas criaturas. Não necessariamente duas criaturas de sexos opostos, porque para confundir o juízo de muitos, nós estamos vendo homens que estão se amando, mulheres que estão se amando, e nós espíritas nos perguntamos qual a causa dessa atração, dessa fome e sede de amor entre pessoas do mesmo sexo. É que, na verdade, fisiologicamente, duas pessoas do mesmo sexo, uma delas efetivamente, espiritualmente, está carregada de energia do sexo oposto. Ou seja, alguém está em provação num corpo diferente da sua essência. Quando existe um casal de duas mulheres, uma das duas mulheres, na verdade, tem energia masculina, predominantemente masculina. No caso de dois homens, um dos dois tem energia predominantemente feminina. O próprio criador da psicologia analítica, Jung, ele faz observações dizendo para nós que
Dentro do homem tem uma contraparte inconsciente chamado ânima, com características femininas. Dentro da mulher existe na sua intimidade uma força latente com características masculinas. O homem carrega consigo o ânima com característica feminina, que é não do aspecto puramente sexual, mas comportamental. Ou seja, no homem, a ânima que o acompanha é aquela dose de coerência, de ternura, de intuição, de passividade próprio da mulher. Na mulher, ou em toda mulher, ela carrega o ânimos, que é aquela particularidade dentro dela, carregado de raciocínio, de razão, de lógica, de rigidez, características básicas, fundamentais do sexo masculino. Portanto, sendo nós criaturas que detemos em nós, no passar da evolução, aquisições de valores do sexo oposto, haveremos de concluir que um dia o homem, o sexo masculino, estará repleto de qualidades femininas na sua totalidade. A mulher também, no seu processo angelical, quando atingir a angelitude, estará carregada das características tanto masculinas como femininas na sua totalidade. Portanto, nós que somos apegados às aparências, nós que somos às vezes machistas, temos de considerar que faz parte do processo evolutivo adquirirmos valores dos dois sexos, porque para Deus não existe sexo privilegiado. Assim como não existe átomo, que existe privilégio para o elétron, privilégio para o próton. Não é maior nem mais importante o próton, nem é maior nem mais importante o elétron. Eles dois provocam o equilíbrio, a harmonia da estrutura atômica. Assim, nós caminhamos nessa direção. Na angelitude, quando alcançarmos, como é o caso de Jesus de Nazaré, eis porque ele não desposou, porque ele não casou, porque ele não viveu uma vida tendo filhos, porque ele já era completo, ele já tinha alcançado todo o processo evolutivo que qualquer ser pode desejar. Ele atingia a angelitude, ele tinha todos os valores femininos, todos os valores masculinos. Mas nós não, nós ainda estamos agarrados aos interesses, às atrações que o outro exerce, ao fascínio das aparências. E aí nos equivocamos nas conquistas que fazemos, ou que pretendemos fazer, porque vemos o exterior do outro, quanto à beleza e à forma, quanto à riqueza, quanto à posição social, quanto ao impulso do momento nas paixões violentas que enceguecem as criaturas, quando na verdade nós deveríamos, na condição de espíritas, perceber que o essencial no outro é o campo eletromagnético que vai complementar o meu lado energético, mais predominantemente masculino, para se complementar com alguém que tem energia predominantemente feminina, no equilíbrio harmônico desse magnetismo chamado amor. É essa busca que nós precisamos. Olhar para o outro, quando nós costumamos dizer, precisamos não ver as aparências, mas precisamos sentir se aquele alguém com quem estamos enamorados, se provoca em nós, se instiga em nós,
um prazer, um alimento, se nos sacia emocionalmente, matando a nossa fome e a nossa sede de amor. Porque haverão muitos, mas muitos, que têm fome e sede de amor, porque todos nós temos, que se equivocam nas escolhas e atiram-se no braço das paixões, como que lá encontrasse a saciedade, e jamais encontrarão a saciedade, encontrarão sim o vazio profundo na alma, porque não é o físico o importante, é a complementação da energia do outro sobre a minha energia. Então a escolha tem de ser no nível de afinidades, não de igualdade. Porque estudando-se os ímãs, nós vamos perceber que os polos iguais se repelem. Positivo repele positivo. Negativo repele negativo. E positivo atrai negativo. O passivo atrai o ativo. É aí a fonte necessária por onde mergulhamos no pretérito da criação divina das bactérias. Então Deus, na origem da criação do ser vivente, Ele faz essa divisão, colocando num ser uma carência de elétrons, no outro ser uma carência de prótons, uma carência de energia ativa, o outro carência de energia positiva, que na complementação da convivência vão se reproduzir e vão se sentirem realizados, fartos espiritualmente e emocionalmente. Mas não basta a junção sexual, não basta o homem estar em relação sexual com a mulher, com alguém, não lhe vai bastar, é preciso que haja a comunhão emocional, espiritual, vibratória, energética entre esses seres, para que haja a efetiva alimentação da alma, porque senão vai cair naquele vazio de não encontrar quem verdadeiramente ama, e vai permanecer com fome e sede de amor. Uma vez perguntaram também a Chico Xavier o que é que ele achava dos tóxicos, porque os jovens, muitos jovens, estavam enveredando para a bebida, para o fumo, para a droga. E ele responde que a maior parte dessas ocorrências se dá por conta de carência de amor na criação no lar. É o pai e a mãe que criam os filhos, dando-lhe tudo, dinheiro, dando-lhe o carro, o celular, o computador, mas faltando-lhe para com eles a energia do amor. E essa carência, e essa fome e sede de amor, faz com que eles vivam frustrados e buscam saciar-se nas experiências externas, ou amorosas precipitadas, ou nas drogas ilusórias, em que busca o prazer da fantasia, do entorpecimento dos sentidos, das emoções. Mas nós que somos espíritas, nós compreendemos a nossa responsabilidade para com o próximo e precisamos aprender, porque é preciso exercitar o amor. Jesus, Ele dizia para nós que as duas maiores leis do universo era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Resumindo, amar. É preciso amar, mas há em nós um problema muito sério. Nós temos dificuldades em amar. Nós temos facilidade de querer ser amados, mas não de amar.
Aqueles que se preparam para o matrimônio, muitas vezes partem para o casamento iludidos, na pretensão de obter do outro a felicidade. Muitos se casam para serem felizes e encontram muita decepção. Porque quem casa para ser feliz está esperando que o outro mande a energia do amor para si. Na verdade, devemos nos casar sempre, não para ser feliz propriamente dito, mas para fazermos os outros felizes. Porque na medida que a gente emitir ondas de amor, nós vamos criar a contrapartida do amor, numa troca, numa permuta permanente para o equilíbrio emocional do casal, das criaturas. Ainda falando em Chico, porque Chico é realmente um repositório fantástico para todos nós, determinado cidadão, empresário, bem-sucedido na vida, busca tirar uma amarga dúvida de Chico Xavier, em Chico Xavier. Procura-o e diz mais ou menos o seguinte: isso após algumas horas na fila, uma imensa fila, em que as pessoas, cada uma delas, se acercava do Chico para escutar-lhe um conselho, uma palavra, um conforto, para receber dele um sorriso, um abraço. Ele chegou-se a Chico e disse: Chico, eu sou um empresário realizado. Eu tenho tudo que um homem pode desejar. Jamais pensei em toda a minha vida chegar ao estágio que cheguei. O dinheiro corre fácil, eu tenho uma conta gorda nos bancos, comprei uma casa de veraneio na praia, uma outra casa numa fazenda onde eu descanso algumas vezes, tenho um apartamento suntuoso na metrópole, fui muito bem sucedido no casamento. A mulher com quem eu me casei é muito bela, muito bondosa, muito compreensiva comigo, e me deu 2 filhos magníficos. Mas, Chico, eu não sou feliz. Eu sinto dentro de mim um vazio muito grande. Eu corro para a praia, eu corro para o sítio, eu vou passear na Europa, mas não sou feliz. Alguma coisa está faltando. O que é, Chico? Por favor, pergunte a Emmanuel, se você não souber me explicar. E Chico se vira, e como quem está conversando com uma criatura igual a nós, diz para Emmanuel: e aí, Emmanuel? E Emmanuel diz para ele. E ele diz para aquele cidadão: meu amigo, segundo Emmanuel está me dizendo que está lhe faltando é só uma coisa, uma coisinha. Isso o que é, por favor, me diga. Eu preciso em busca disso porque eu quero ser feliz. Você precisa da alegria dos outros. Enquanto nós não fizermos os outros alegres que estão ao nosso derredor, nós jamais seremos felizes. A felicidade egoística é a felicidade da tragédia, do isolamento, nostálgico, das aparências, que é servido, mas não há permuta emotiva entre aqueles que o circundam. Porque aqueles que o rodeiam o fazem por interesse monetário, por um favor, por uma obrigação qualquer. Mas nós precisamos fazer os outros felizes. Em casa,
Com os filhos, fazê-los felizes. Com a esposa, com o marido, com a mulher e vice-versa. Cada um fazendo o outro feliz. E quando a gente faz o outro feliz, o outro retribui com a energia da gratidão silenciosa, secreta, oculta. São emissões eletromagnéticas que vão preencher a alma e nós sentimos-nos realizados e felizes, sem saber porquê. Você dá um bom dia quando passa na rua e alguém sorrir. Você dá alguma coisa a alguém que necessita, faz um favor, e aquela pessoa lhe agradece com um tchau. E você sai feliz, eu fiz um favor. Toda vez que nós movimentamos a energia do amor, nós estamos movimentando a energia divina de Deus. Porque, como dissemos no princípio, Deus é amor. Mas nós nos contemos, nós economizamos o amor, nós não queremos amar tendo medo de sermos tolos, ingênuos, por amarmos demais, por sermos abobalhados. Atribui-se a Arnaldo Jabot um artigo que ele diz que muitos, mas muitos da atualidade, acha ridículo o casal que sai de mãos dadas, trocando carícias do olhar. Ele disse: eu prefiro ser ridículo e ser feliz, do que não ser ridículo e ser frustrado. Porque o que se dizem por aí ser ridículo, nada mais é do que a afetividade, troca emotiva do amor, do companheirismo, da sinceridade, do auxílio. Eu estava aqui me lembrando que minha esposa torceu o pé e ficou com dificuldade de caminhar. E eu tenho muito cuidado de andar pegado com a mão dela, para poder, quando o pé fragilizado torce, ela fica apoiada em mim. Eu me encontrei com um espírita que olhou para mim e disse: Anélis, quem diria, mas você é ciumento demais, não solta a sua mulher. Mas na verdade era para ser assim, independente do pé torcer ou deixar de torcer. Eu torço que as pessoas sejam assim. Por que não dar amor? Ah, ela não me beijou hoje, eu não vou retribuir. Faça a sua parte. Porque se você ama e aquela pessoa não lhe corresponde, você está em sintonia com Deus porque amou. Pode até não receber daquela pessoa a volta, mas recebe de Deus, porque está harmonizado com a paz, com a felicidade, com a vida, que é Deus, que o amor é vida. Então, se você fecha a cara e você não quer mais porque fulano não lhe corresponde, você deixa de comungar com Deus, você perde a paz e a grande oportunidade de dar testemunho do perdão, de perdoar, de compreender. Jesus dizia: de que vale amar quem Ele ama? Isso os publicanos fazem. Que valor tem amar quem você ama? Quem Ele ama? Você precisa amar seus inimigos. É evidente, é claro, que nós não podemos amar com a mesma ternura aquele que é um adversário nosso, que não nos aceita, como se fosse um prato suculento que você prepara e vai dar a alguém que não está com fome, que não quer comer. Ele vai pegar o prato e jogar no chão. Eu preciso saber se aquela pessoa com quem nós estamos dialogando, com quem estamos convivendo, se está querendo, está aceitando aquela nossa energia. Porque se não estiver aceitando a nossa energia, a gente resguarda para transmitir a alguém que esteja querendo e precisando daquela energia.
É como o passe mediúnico, que a transferência eletromagnética do passe aplica-se a quem quer receber o passe. Quem não quer receber o passe, nem entra na sala do passe. São esses mecanismos do magnetismo, do amor, da vida, da troca. Mas nós somos amarrados demais. Nós nos fechamos demais. Quando eu era pequeno, o meu avô dizia assim: mas meu filho, você é muito tímido, qualquer coisa você fica enrolado, feito um emboá. Vocês conhecem o emboá? Ele fica todo enroladinho. Eu ficava encabulado, ficava lá para um canto, enrolado que só emboá. Mas eu estava me lembrando aqui, não era nem do emboá, estava me lembrando aqui de uma plantinha conhecida como malícia. Não sei se vocês conhecem malícia. Uma plantinha que quando bate nela, ela se fecha todinha. Botaram o apelido dela de malícia de mulher, não sei porquê. Não sei porquê. Malícia de mulher, parece que tem muita mulher maliciosa. Mas eu acho que tem homem também. Mas o fato é que qualquer pessoa que a gente agrida, bata com palavras, com gesto, com frieza, ela se fecha. Instintivamente se fecha como se fosse a planta malícia. E deixa com isso de emitir ondas de amor. E aí é um problema seríssimo na vida conjugal. Porque quando um deixa de emitir amor, o outro começa a sentir falta do amor, e se ele não tiver equilíbrio, vai buscar o amor em outro lugar. Porque está com fome e sede de amor. É preciso então o diálogo. Por que você está me tratando tão secamente? Eu lhe dou tanto carinho, eu lhe dou tanto amor. Tirar as dúvidas no diálogo, na conversa, e perceber o casal que acima do interesse físico, do encontro dos sexos, existe o interesse eletromagnético que alimenta as emoções para o êxtase, para a euforia íntima do prazer de viver. Isso é que é preciso ser destacado em nós. E quando percebemos que o outro está de certa forma magoada, vamos atrás saber por quê? Porque faz falta esse amor em mim, faz falta esse amor nela, na outra pessoa. E se nós somos daqueles que nos negamos de dar amor ao outro, o outro vai morrer com fome e sede de amor. E se não tiver equilíbrio emocional, vai enfermar, desequilibrar-se emocionalmente, vai adoecer psicologicamente, vai para psicólogos e psiquiatras tomar remédios violentos de faixa preta. Por culpa de quem? Por falta de troca de energia eletromagnética do amor. Então amor não é beijo, não é abraço, amor não é sexo, não é motel, é troca de energia. É evidente que essas energias, elas começaram violentas entre os animais, bruscas, atrozes, mas com o passar dos milênios, ela vai se purificando, se sublimando, até chegar ao ponto de nós trocarmos energia sem necessariamente ter o ato da sexualidade, do sexo. Então aqueles outros que compram produtos no shopping sexual, no sex shopping, para estimular o prazer físico, estão equivocados. Que a busca, o prazer físico é necessário, indispensável, faz parte do equilíbrio, mas a busca é o entrosamento espiritual. Aqueles que olham para o prazer do físico, para a beleza. Quando um começa a criar as rugas e envelhecer, o amor cai porque ele estava fascinado por aquela aparência. Quando nós devemos ter o cuidado de zelar pela essência. E eu estava aqui me lembrando também, quando eu era garoto, meu pai, já contei certa vez isso aqui, meu pai, que era muito pobre, dificilmente na nossa casa entrava um refrigerante. Quando entrava um refrigerante, era alguém que estava doente. Era muito difícil o refrigerante. Mas dessa vez tinha uma garrafa de Coca-Cola na geladeira. Não tinha ninguém doente, mas tinha meu pai, que muito esperto, disfarçadamente foi lá,
abriu de uma forma especial, colocou café e fechou, lacrou de uma beleza lá e tomou o refrigerante, ficou só água. Ele ficava, fazia a presepada dele, ficava aguardando na moita para dar aquela risada. Passado um certo tempo, no dia seguinte, quem sabe, alguém foi tomar, no caso, a Coca-Cola. Mas olha, essa Coca-Cola está estragada, está cor de café, meu pai caiu na risada. Ou seja, quem foi tomar o refrigerante, foi tomar pela aparência. Mas o que era mais importante, não era a aparência, era a essência era outra. Então nós precisamos identificar no outro a essência do outro, e não a aparência do outro. Então tem pessoas que são fascinadas pelo lado exterior. Tem uns que adoram as pessoas vesgas, em alguns países, os que têm o lábio preto, a língua preta. Então são defeitos, são costumes, questão de cultura de povos, em que um se apaixona por algumas características estranhas. Conta-se que Napoleão Bonaparte, ele mandou uma carta para sua esposa Josefina, nos seguintes termos: Josefina, estarei chegando amanhã a Paris. Por favor, não tome banho. Para a atração ser maior na visão dele. O desejo, ele estava ligado às coisas físicas do cheiro, do olfato, do sentido. Mas Deus é tão sábio que fez com que a gente, na velhice, a proporção que o tempo vai passando, foi diminuindo o ímpeto da sexualidade, para que a gente comece a buscar compensar essa falta da frequência sexual com a complementação da energia do amor. E a gente passa a sentir-se saciado emocionalmente pela troca efetiva do amor. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, há um relato de Jesus recebendo o convite de um fariseu, Simão o leproso. Simão o leproso, aqui abrindo um parêntese, quando diz Simão o leproso, faltou explicar, Simão o leproso que fora curado da lepra, porque leproso, naquela época era incurável a hanseníase, então o leproso não permanecia na cidade, ele vivia fora das cidades, distantes das colônias, ninguém se aproximava do leproso. Quando alguém se aproximasse de algum leproso, ele teria a obrigação de gritar, amê, amê, ou seja, impuro, impuro, amê, amê, não se aproxime. Quando diz em Lucas capítulo 7, que Jesus foi recebido na casa do fariseu Simão o leproso, dizemos nós, que fora curado, que já estava curado. Jesus foi recebido lá, e ele queria presenciar e fazer parte do diálogo e das conversas de Jesus. Seria Jesus um profeta? Que tipo de homem seria aquele? Então, em dado instante, um descuido dos guardas que estavam na porta de entrada, uma mulher, uma pecadora, tida como pecadora, adentra correndo o salão e atira-se aos pés de Jesus, em soluços. Os guardas fizeram sinal para Simão, o fariseu, perguntando-lhe se arrastavam pelos cabelos para atirá-la fora daquele local. Ele fez o gesto que não tirassem. E ele esperou a reação de Jesus e começou a cogitar de si para consigo. Esse Jesus não é profeta coisa alguma. Eu convidei para vir banquetear-se comigo, imaginando que ele fosse um profeta, mas se ele fosse profeta, ele identificaria nesta mulher uma pecadora, uma mulher vulgar, não a receberia como está recebendo. E essa mulher
Enquanto ele pensava nisso, essa mulher soluçava e chorava, e as lágrimas caíam sobre os pés de Jesus. Molhava os pés com suas lágrimas, ela soluçava de emoção. E ela enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos. Jesus estava sentado no divã, com as pernas, sentado sobre as pernas, com os pés para trás. E ela chorava e acariciava Jesus. Trazia um vaso de alabastro contendo nardo, um perfume caríssimo, adquirido nas fontes da Índia, e derrama sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus. O ambiente incensou-se daquele perfume doce, agradabilíssimo. E o fariseu contemplava aquela cena angustiado. E a mulher não cessava de beijar os pés de Jesus. Ela nada mais era do que uma pecadora obsidiada, que Jesus, em outra oportunidade, retirara dela 7 espíritos sofredores, e que, arrependida agora, estava saciada espiritualmente. Ela que tivera fome e sede de amor, agora não tinha mais. O amor de Deus estava dentro dela. Conhecera Jesus, não mais precisava do sexo, não mais precisava da atração física, não mais precisava do mundo. Ela estava cheia, o universo estava dentro dela. O amor enchia seu coração e a sua própria alma. Ela soluçava de felicidade, de alegria, por encontrar o verdadeiro amor nas palavras de Jesus. Mas o fariseu continuava a pensar: ele não é profeta, não está identificando nela uma pecadora. Jesus então volta-se para o fariseu e diz: Simão, eu tenho algo a te contar. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários, outro devia-lhe 50 denários. Aqui, entre parênteses, cada denário equivalia na época a um dia de trabalho. Um devia 500 dias de trabalho, outro devia 50 dias de trabalho. Ambos não podiam pagar sua dívida, e o credor perdoou ao que devia 500 e perdoou também ao que devia 50. Eu te pergunto, Simão, a quem esse credor mais amava? Sem qualquer dúvida, ele mais amava aquele que mais perdoou. Julgaste bem, Simão. Veja esta mulher. Tu não me deste água para lavar os pés, como é de costume aqui na Palestina. Ela lavou meus pés com suas lágrimas. Tu não trouxeste unguento para banhar minha cabeça. Ela derramou essência rara sobre mim, não parou de me beijar. Eu sei que ela tem muitos pecados, os pecados dela são muitos, mas porque ela muito amou, os seus pecados são perdoados. Filha, levanta-te, os teus pecados são perdoados, segue com Deus. O amor cobre todos os pecados. Quem ama está repleta a alma e os sentimentos. Quem ama verdadeiramente atende aquilo que Jesus explicou. Eu tenho um alimento que vós não conheceis. É o alimento do amor. Essa troca de energia, essa troca magnética entre as criaturas, essa atração irresistível e inexplicável está na compensação energética atômica que existe nas criaturas, entre nós, no presente momento, porque nós caminhamos um dia para sermos seres angelicais. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, está a explicação, quase no final da resposta da espiritualidade. Na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até a angelitude, tudo se encadeia. Portanto, meus queridos amigos, minhas irmãs, meus irmãos, minhas senhoras, meus senhores, fome e sede de amor todos nós temos, mas que direcionemos essa fome e essa sede, primeiramente às forças magnéticas de Deus, harmonizadas com a prática do bem e da caridade, aprendendo a permutar com aqueles com quem convivemos,
fazendo-os felizes, porque na verdade Deus é amor, e quem tem amor tem Deus no coração. Que assim seja.